Boa tarde, meus amores. Hoje a gente vai iniciar nossa semana. Ontem nós não tivemos aula, que a gente teve um feriadinho, um feriado em que a gente comemora o Dia de Todos os Mortos, um feriado santo. Então, por isso a gente não teve aula. Hoje a gente segue, terça-feira, iniciando mais uma semana com as nossas videoaulas. Galera, eu espero que todo mundo esteja conseguindo fazer as atividades, que vocês estejam conseguindo realizar todas as atividades com independência, com autonomia, com bastante capricho. Quem ainda não me mandou as fotos com as atividades, com os trabalhinhos que a prof pediu até sexta-feira, eu peço que me envie o mais rápido possível para a prof conseguir fechar a notinha de vocês do terceiro bimestre, tá certo? Então, galera, hoje a gente vai dar continuidade com o nosso conteúdo. A partir de agora, eu queria conversar antes um pouquinho com vocês. Como eu já falei para vocês antes, agora quando a gente entra nesse quarto bimestre, a gente entra num bimestre em que a gente está se preparando para o segundo ano, onde a prof vai cobrar a letrinha cursiva de vocês com mais intensidade, onde vocês precisam fazer as atividades com mais capricho, exercitar a leitura e principalmente a gente vai intensificar a nossa rotina de aulas. Então assim, galera, a prof vai deixar todo dia aqui no nosso grupo as nossas aulas, mas a gente vai ter uma quantidade maior de atividades para estar fazendo. A gente está se preparando para o segundo ano. Segundo ano a gente escreve com a letra cursiva, a gente lê bastante, a gente faz mais atividades do que no primeiro. Então, nesse quarto bimestre, a prof vai cobrar mais atividades de vocês, beleza? Então, hoje a gente vai iniciar nossa aula de hoje com a nossa aula de português. Vou pedir para vocês abrirem o livro de português na página 194, onde a gente vai conversar sobre mais um encontro consonantal. Quem é que lembra o que a prof explicou sobre o encontro consonantal? Lembra que eu falei para vocês, galera, que quando a gente tem duas vogais dando uma mão para outra, a gente tem um encontro vocálico. Ai, ei, ui, é um encontro vocálico. Dentro da palavra, a gente vai ter algumas palavras que têm encontros vocálicos. Quando a gente tem uma vogal e ela dá a mãozinha para uma consoante, a gente tem uma sílaba. Então, a sílaba se forma do encontro de vogais e consoantes, certo? Beleza. E aí, dentre as palavras, dentre as sílabas que são consideradas complexas, por que elas são complexas? Porque elas têm mais uma letrinha. Elas são um pouquinho mais complicadinhas da gente entender. A gente tem o encontro consonantal, que é quando a gente tem duas consoantes, elas dão a mãozinha uma para outra, para aí sim abraçar uma vogal e formar uma sílaba e formar o som da palavra, tá certo? Esse é o encontro consonantal. Ui, entrou um negócio no meu olho. Sai. Então, esse é o encontro consonantal, quando a gente tem duas consoantes que elas dão a mãozinha. Na nossa última aula, a gente trabalhou o encontro consonantal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu livro, só um pouquinho. O encontro consonantal, quando a gente tem as palavrinhas com o L no meio da sílaba, PL, BL, TL, aí a gente tem um encontro consonantal, certo? Hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo sobre os encontros consonantais, sobre essas sílabas complexas, só que agora quando a gente tem o R no meio da sílaba. Então, o R dentro da sílaba, para fazer o sonzinho, quando ele dá a mãozinha para uma consoante, a gente vai ter um arranhado na consoante. Então, por exemplo, se o R tá na sílaba dá, olha só, quando a gente tem o D, ele dá a mãozinha para a vogal A, a gente forma a sílaba dá, certo? Dá, muito bem. Quando o R ele entra no meio dessa sílaba, e aí a gente tem o D, dá a mãozinha pro R e dá a mãozinha pro a gente, em vez de ter a sílaba dá, a gente vai arranhar essa sílaba, vai ficar drá. Olha só como arranhou, drá. A nossa língua ela vai tremer e a gente vai arranhar o som, drá. E assim com todas as sílabas em que aparecerem um R no meio dela. Por exemplo, a gente tem a letrinha G. Quando a letrinha G ela dá a mão para a vogal A, a gente forma a sílaba G, certo?
Muito bem. Quando a gente tem o R no meio dessa sílaba, G, R e o A, em vez de ficar G, a gente vai arranhar o som dessa sílaba também. E aí vai virar gra. Olha só como arranhou. Gra. E assim a gente vai ter com todas as sílabas. Beleza? Encontrou o R, ele vai dar uma arranhada. Quando ele estiver dando a mãozinha para uma consoante. Já é? E lá na página 199, a prof errou o número da página. É a página 199. A gente vai trabalhar todas essas palavrinhas onde a gente vai encontrar o R no meio da sílaba. Então, vou pedir para vocês abrir o livro na página 199, 199. E aí a gente vai ouvir o poeminha que tem ali. Olha só. O Direito da Criança, da Ruth Rocha. Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos da criança todos têm que respeitar. Então, ali a gente tem um poeminha sobre os direitos da criança. E a palavra criança, a gente tem o R no meio da sílaba. Olha só, a gente tem o C, o R e o I, de cri. Olha como arranhou. Cri. Se fosse só o C e o I, ia ficar si. Mas tem o R ali no meio. E se tem o R no meio, forma cri. E agora a gente vai fazer o estudo sobre esse poeminha e também das palavrinhas onde a gente vai encontrar o R no meio da sílaba. Olha só. Atividades. Atividade, página 200, atividade 1. Circule no livro, no texto, as palavras escritas com a consoante mais o R. Depois escreva nos espaços abaixo. Então, lá no textinho que a gente leu na página 199, vocês vão procurar palavrinhas onde a gente vai ter a consoante com o R no meio. Então, vocês vão procurar todas as palavrinhas onde a gente vai ter a consoante com R no meio. E aí, vocês vão escrever lá na página 200, na atividade 1, beleza? Atividade 2. Se complete as frases com as palavras do quadro. Ali a gente tem um quadrinho azul e aí vocês vão completar com aquelas palavrinhas as frases que tem ali embaixo. Olha só, no quadro azul a gente tem a palavra gravata, trem, criança e prego. E aí vocês vão completar as frases que tem ali. Olha só, a pontinhos, pontinhos, tem que ter um lar. Depois, papai ganhou uma, pontinhos, pontinhos, nova de presente. Depois, Pedro bateu o martelo no, pontinhos, pontinhos. E depois, ela só gosta de viajar de, pontinhos, pontinhos. Então, vocês vão olhar qual é a palavrinha que melhor vai encaixar naquela frase e vão colocar ali. Já é? A atividade, página 200, olha só, 201. Atividade 3. Ilustre no espaço abaixo objetos cujo nome tem uma consoante mais o R, onde a gente tem o R no meio da sílaba. Olha só. Então, vocês vão procurar alguns objetos que tem a consoante mais o R e vão ilustrar ali. Atividade 4. Descubra as palavras completando-as com a letra R. Então, ali no espaço que está em branco, vocês vão colocar a letrinha R e vão fazer a leitura em voz alta de todas aquelas palavrinhas. Já é? Atividade, página 202, atividade 5. Complete os quadrinhos copiando as sílabas. Então, ali, galera, vocês vão completar os quadrinhos copiando. Então, quando o R dá a mão pro B, quando o R dá a mão pro C, pro D, pro F e pro G. Bra, bre, bri, bro, bru, cra, cre, cri, cro, cru, dra, dre, dri, dro, dru, fra, fre, fri, fro, fru, gra, gre, gri, gro, gru. Galera, é importante vocês copiarem essa tabela, porque a letrinha R só vai aparecer no meio da sílaba quando ela der a mãozinha para uma dessas consoantes.
ou pro B, ou pro C, ou pro D, pro F ou pro G. Então, vocês vão ter que copiar ali para poder ficar mais fácil de entender como é que fica esse som. E aí, depois vocês podem estar pronunciando. Leiam as sílabas que vocês copiaram. Joia? Atividade 6, página 203. Vamos lá? Leia o trava-línguas abaixo e sublinhe com a cor azul as palavras escritas com DR e TR. Então, vocês vão ler o trava-línguas e vão sublinhar com lápis de cor azul as palavras que estiverem escritas com DR e com o TR. Padre Pedro. Pedreiro da catedral, está aqui o Padre Pedro. Qual o Padre Pedro? O Padre Pedro Pires Pisco Pascoal. Aqui na catedral tem 3 Padres Pedros Pires Piscos Pascoais, como em outras catedrais. Ui, galera, é um trava-língua bem difícil. Então, se vocês conseguirem, vamos ler com calma para entender. Atividade 7. Forme palavras ordenando as sílabas, depois escolha uma palavra e forme uma frase. Então, ali a gente tem 4 palavras que têm as sílabas todas embaralhadas. Vocês vão arrumar a palavrinha na ordem certa, vão formar a palavra, vão escrever com a letrinha cursiva e lá embaixo onde tem os risquinhos, vocês vão escolher uma daquelas 4 palavrinhas e vão formar uma frase. Joia? Tranquilo, né? Página 204, vamos lá. Leia as palavras e acrescente R nelas. Veja o exemplo. Olha só, lá na letra A a gente tem um exemplo, a palavra banco. Quando a gente acrescenta o R na primeira sílaba, a gente tem a palavra branco. E assim vocês vão fazer isso com todas aquelas palavrinhas. Toca, tato, boto, faca, cavo, fita, gato, tio, feio, fio e tem. E aí vocês vão acrescentar a letrinha R, joia? Atividade 9. Pinte as sílabas que formam o nome dos desenhos. Então, ali a gente tem algumas imagens e vocês têm as sílabas embaixo. E aí, para formar o nome daquelas imagens, vocês vão ter que pintar as sílabas que tem ali embaixo. Então, a gente tem um tigre, a grade, a gravata, a freira, o vidro e o crocodilo. Tranquilo? Joia até aqui? Espero que sim. Lembrando, galera, que qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui no grupo para eu estar solucionando as dúvidas de vocês. Lá na página 205, a gente segue com as nossas atividades. Vamos lá? O que é o que é? Leia as palavras que estão no retângulo e identifique a resposta de cada adivinha. Eu vou fazer melhor. Vocês vão fazer essa atividade, depois podem brincar aí com o papai, com a mamãe, com o irmão de vocês, para ver se eles adivinham qual que vai ser a resposta. Então, ali dentro do quadrado, do retângulo, a gente tem a palavra praia, cruz, fruta, trem, refresco e vitrola. E a gente tem os adivinhas e vocês vão ter que adivinhar aonde cada uma daquelas palavras vai. Olha só, um transporte bem comprido, leva bois, carga e viajantes. Anda em trilhos, tem apito e vai a lugares distantes. O que será que é? Depois, seja lá qual for a festa, passa logo a animar. Para isso, só é preciso um disco nela colocar. O que será que é? Depois, bem docinha ou azedinha, possui muita vitamina e ajuda na saúde do menino e da menina. Depois, de limão, caju ou laranja, é muito saboroso. No calor e com gelinho, fica ainda mais gostoso. Pode ser grande ou pequena, mas sempre bem cruzadinha. De madeira, prata ou ouro, está sempre na igrejinha. Em sua areia branquinha, todos gostam de brincar. E quando o sol está quentinho, correm para o lindo mar. O que é?
Então, galera, vocês vão adivinhar onde cada palavrinha vai e vão colocar a resposta. Beleza? Tranquilo, né? Espero que vocês consigam fazer, façam com calma. Se ficar alguma dúvida relacionada ao conteúdo, manda uma mensagem para a prof estar solucionando as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo e até daqui a pouco. Tchau!